Eu sou a irmã Maria Víctima Caritate, sou brasileira de Minas Gerais. Nasci em uma família católica, meus pais tiveram 3 filhos. A primeira faleceu no parto e depois veio eu e meu irmão. Meu irmão hoje é sacerdote do Verbo encarnado, com a graça de Deus. Vivíamos juntos com minha avó materna, qual nos criou desde pequenininhos para que minha mãe fosse ao trabalho, voltasse a casa à noite. E assim crescemos na fé católica, íamos à missa aos domingos. Como muitos adolescentes, eu me desviei da igreja por um tempo, por quase 2 anos. Não ia à missa e não rezava. E aos 16 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aí comecei a buscar de forma muito séria a santidade, né? A ir à missa todos os dias, a buscar confissão. Comecei um namoro santo, um namoro em Deus, aprendi o que era isso. E foi um tempo de muita graça. Só que logo depois, meses depois, o meu pai, que vivia muitos anos no alcoolismo, ele tirou a própria vida. Isso para nós foi muito forte. Minha família sofreu muito, a família da parte do meu pai, ninguém esperava isso. Era um homem muito alegre, muito divertido e tinha fé. Mas no momento de desespero, naquela semana depois da morte do meu pai, eu fui no lugar onde ele se matou e ali eu tinha uma mistura de sentimentos, de raiva do demônio, raiva do que ele tinha feito, e tinha um medo muito grande de onde podia estar meu pai, onde poderia estar a alma do meu pai. E ali eu fiz uma oração muito séria. Falei com Deus que o que ele quisesse, ele poderia me pedir, que eu faria para salvar a alma do meu pai. Era o que mais me preocupava. Onde poderia se encontrar aquele homem que eu tanto amava. E mal sabia eu o que Deus ia me pedir, não tinha ideia. Com o tempo, começaram a chegar para mim livros da vida de santos. Santa Teresinha, li a vida de Santa Teresinha e queria ser como Santa Teresinha, a alma. Li São Francisco de Assis e queria ser pobre como São Francisco de Assis, mas casada. E aí o tempo passou, isso passaram mais ou menos 3 anos. E quando já estava por casar-me, ou seja, estava tudo certo, já tínhamos casa, tínhamos tudo, eu tinha o meu emprego, tinha uma vida muito boa e estava muito perfeito, estava tudo muito encaminhado. Então é quando Deus, assim, de uma forma muito clara, Ele mostra o que Ele queria para mim. Que Ele me pediu a vida religiosa e eu era livre para dizer sim ou não. Mas eu não podia dizer não para aquele que eu mais amava, que era Deus. Eu não podia viver essa dualidade de vida. Ia ser muito incoerente comigo e com Deus mesmo. Até que, por graça divina, só por graça, eu consegui romper com o noivado, com o namoro e poder buscar um lugar onde eu me encontrasse na igreja. Um convento, a congregação, onde Deus me queria. Era um desafio agora encontrar isso. Entrei em uma comunidade de vida, que é muito comum no Brasil. Vivi aí 4 anos, em Minas Gerais. E logo depois, voltei para a casa da minha mãe, por diversas circunstâncias, e nesse tempo foi quando uma amiga me apresenta a página da congregação do Verbo Encarnado, a servidora do Senhor, da Virgem de Matará. Eu lembro que comecei a ler a formação que as irmãs tinham, a espiritualidade. Eu pensei, isso é raro, será que essas irmãs vivem tudo isso? Está muito bom para ser verdade. E aí consegui ligar no convento, falei com a madre, combinamos uma data e aí fui para conhecer o convento. Realmente, o que mais me chamou a atenção quando eu lia na página das servidoras, dentre tudo, que era muito bonito, muito interessante, era que faziam um 4º voto de escravidão mariana. E era o que eu prezava muito nesse tempo, né? Porque de lei eu já tinha feito a escravidão mariana de São Luís, e pensava, como será viver essa escravidão em voto, elevada a voto? Ou seja, a grandeza que é isso. Então, fui, conheci a congregação, passei 15 dias aí, em menos de uma semana já sabia que era o meu lugar, já tinha certeza. A liturgia era muito bem vivida, nunca tinha visto missa assim, celebrada assim. A vida comunitária das irmãs era uma alegria muito sobrenatural e me chamava a atenção, me atraía isso. Depois, a formação intelectual, a formação espiritual era muito séria e era tudo que eu queria, e um pouco mais ainda. Então, não tinha sombra de dúvidas o que Deus queria, que era esse o meu lugar. E depois dos anos de formação, eu vivi alguns anos a missão, né? Sempre em colégio
E por uma graça também tive a experiência de missionar em paróquia. Foi a paróquia em Osasco, depois os colégios. A gente viveu em Suzano e no Guacuri, onde a gente fundou o primeiro colégio nosso no Brasil. Uma das graças de viver a missão é experimentar a maternidade espiritual. É uma graça muito grande, onde Deus faz a alma da consagrada realizar de forma plena, no matrimônio esponsal, ou seja, como esposa e como mãe das almas. Uma graça imensa. Pensei que estava tudo bem, até que Deus, durante esse tempo, Ele se manifesta e começa a pedir mais. E eu pensava, o que mais Deus me pede? O que me falta? O que me falta? E algo faltava, e eu buscava o quê? Até que fica claro que Deus me pediu a vida contemplativa. E por graça divina, só por graça divina, cumpre agora 1 ano e meio que eu estou na experiência da vida contemplativa. Olhando para trás, eu vejo que uma das graças grandes para perseverar na vocação, perseverar na vontade de Deus, é a formação em uma boa família, uma família de fé, uma família que busca os sacramentos, e isso com a graça de Deus eu tive. Depois, as santas amizades, que é um presente de Deus. Entre 1000 escolhe um, e Deus vai colocando à disposição os bons amigos, as boas amizades. E depois um amor e uma espiritualidade muito grande ao Sagrado Coração, que foi o que na minha juventude foi uma graça que nós vivemos. Eu com os meus amigos, na nossa paróquia, na nossa cidade, que dei uma devoção muito grande ao Sagrado. E isso nos fez entender que é dentro do coração de Cristo que nós encontramos a vontade dele. E é na vontade dele que a gente pode ser plenamente feliz nessa vida. Assim que pedimos a graça de cumprirmos em tudo a vontade dele, porque não nascemos para outra coisa, a não ser para ser os santos que ele quer.